Família em risco. Há muitas atitudes das pessoas hoje em dia que verdadeiramente colocam sua família em risco, seja um pai, a mãe ou até mesmo os filhos. Muitas vezes não pensam nas consequências de suas atitudes ou na falta de atitudes. E quando menos esperam, está lá a família em risco até de ser destruída. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa família. Há armadilhas mortais, há planos maquiavélicos de destruição das famílias. Por isso, precisamos ficar atentos e zelarmos pelo bem-estar de nossos familiares. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar de um homem louco chamado Nabal, um beberrão, grosso, mal educado, duro de coração, que quase destruiu a sua família pelo simples fato de não oferecer ajuda a quem precisava. Vamos lá então? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Nabal e o tema será família em risco. Vamos ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 a 11. Palavra do Senhor nos diz assim: Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Irmãos e irmãs, a história aqui foi a seguinte: Davi estava fugindo do rei Saul, que o queria matar a troco de nada, nós sabemos disso já. Muitos homens se juntaram a ele e começou a formar um exército. Nas suas caminhadas em fuga do rei maligno, Davi deparou-se nas terras de um homem chamado Nabal. Ele era muito abastado, tinha muitos bois, ovelhas e cabras. E então Davi e seus homens estavam com muita fome. Foi quando teve a ideia de pedir ajuda a esse tal de Nabal, que veementemente recusou e ainda mandou um recado mal criado para Davi, dizendo que não o conhecia e não queria negócio com quem era fugitivo. Os soldados de Davi foram então relatar o acontecido ao rei, a Davi, ele não era rei ainda, e ele ficou furioso e preparou 400 homens para irem nas terras de Nabal e destruir tudo, tanto as suas terras como toda a sua família. Se lermos a história inteira, nós vamos saber direito quem era esse homem chamado Nabal. Ele era um louco, era um beberrão, ganancioso e que não se importava em ajudar a ninguém, e por isso colocou sua família em risco. Não fosse sua sábia mulher chamada Abigail, que foi pedir perdão a Davi e levou o que Davi havia pedido para si e para os seus soldados, todos da sua família teriam sido aniquilados. Sabe, irmãos, nós não podemos expor nossa família aos perigos. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos, com o que fazemos, com as nossas decisões, com as nossas atitudes, pois pode ser que uma simples situação pode provocar uma grande guerra e um grande mal para dentro da nossa casa. Então fique atento com aquilo que você põe para dentro da sua casa, aquilo que você permite dentro do seu lar, até pessoas que estejam prontas para entrar na sua casa. Hoje em dia, podemos ainda ver pessoas brincando com fogo dentro de suas casas, ainda mais com o crescimento das tecnologias, onde acessamos o mundo todo a partir de um aparelho celular em nossas mãos. Quantas vezes podemos ver tantos problemas por conta de redes sociais, brigas, confusões, divórcios, tudo por conta de uma conversa mal falada, uma curtida, uma foto que foi postada ou um comentário emitido para outra pessoa. Sem contar ainda o perigo que os filhos correm em não ter limites em seus contatos ou no tempo e na forma com que usam essas redes sociais, que a princípio são até inofensivas. Ainda podemos falar dos riscos de golpes, riscos de pornografia, de jogos de azar e de muitos outros vícios. Temos que ficar atentos a esses perigos. Eles podem entrar de forma sorrateira e destruir toda a nossa família. Pode ser o caso até de pessoas que nós mesmos colocamos dentro da nossa casa e que futuramente
podem nos trazer também sérios problemas. Tem pessoas que vão brincar com a bebida alcoólica, acham bonitinho beber socialmente, ter uma festinha com os amigos e aquele vinhozinho ou uma cervejinha nos churrascos e depois acabam ganhando alcoólatras dentro de suas próprias casas, pois dão essas brechas e acabam perdendo os limites, e isso é o que mais os demônios gostam e amam. Como pastor, eu tenho visto muitas pessoas perderem suas famílias por conta de bobagens, de coisas pequenas, mas que vão crescendo, crescendo e se avolumando. E quando as pessoas dão por si, já foi tudo por água abaixo. Filhos ficam em depressão, caem nas drogas, chegam às brigas, às confusões, às guerras e até o divórcio, e ficam até inimigos uns dos outros. Misericórdia. Então, cuide bem da sua família, não exponha de forma errada os seus filhos, a sua vida pessoal ou do seu cônjuge. Tenha zelo, pague um preço de oração pela sua família, faça o possível para que a sua família ande no temor do Senhor, ensine a palavra de Deus, seja honesto, íntegro e dê você o melhor exemplo. Isso é o que mais ajuda. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus proteja a sua família e que você, em nome de Jesus, não contribua para a sua família ser destruída. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelo poder que a sua palavra tem de nos alertar de tantos perigos que nós incorremos hoje, Pai. Às vezes colocamos a nossa família em risco, como foi o caso desse personagem bíblico chamado Nabal, um homem que era beberrão, chamado aqui de filho de Belial, um homem que se entregava, Senhor, a tantas coisas ruins, um homem que era duro de coração, grosso, mal educado, sem educação, e, ó Deus, ele respondeu mal, ó Deus, a Davi, ao seu exército, e quase, Deus, que teve que pagar um preço muito alto, Senhor, simplesmente por não ajudar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida, da minha vida, da vida do meu irmão e da minha irmã, que nós possamos proteger a nossa família. O Senhor sabe que há um complô maligno para destruir os filhos, destruir o amor, a alegria, a paz, a saúde emocional, a saúde física e espiritual da nossa casa. Mas nós, em nome de Jesus, repreendemos isso, Pai. Declaramos que a nossa casa é terreno do Senhor, a nossa família pertence a Ti, Pai, e nós vamos vigiar, nós vamos zelar, nós vamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos entes queridos, meu Pai. Não nos deixe ficar distraídos com as tecnologias desse mundo, meu Pai, e perdermos a oportunidade de criar os filhos, de ter uma boa conversa, um bom diálogo com o cônjuge. Em nome de Jesus, Pai, abençoe as famílias, Senhor. Ó Deus, quantas famílias estão passando apertos porque tem alguém viciado em jogos de azar. Meu Deus, em nome de Jesus, pessoas gastam dinheiro com tudo, com bebida, meu Deus, com os amigos na rua e esquece, Deus, de dentro de casa. Que o Senhor repreenda isso, Pai, que nós tenhamos, ó Deus, discernimento espiritual sobre aqueles a quem vamos conversar, os nossos contatos, as pessoas que virão à nossa casa, porque muitas vezes nós mesmos colocamos os inimigos dentro da nossa família e eles chegam para destruir e para acabar com tudo. Que o Senhor nos proteja, que na nossa casa tenha paz, tenha alegria e, acima de tudo, tenha a presença do Senhor e do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, ó Pai, já te agradecendo por esse alerta para tomarmos cuidado, porque as famílias estão em risco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus pela sua vida, muito obrigado por estar junto com a gente aí nas devocionais dos personagens da Bíblia, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aqui no YouTube, também no Facebook, que você possa compartilhar e inscrever-se aí também nos nossos canais e convide outras pessoas para fazer parte também com a gente dessa corrente de aprendizado e de fé na palavra do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Tenham todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.